Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a aula 2 do nosso módulo aqui, da nossa playlist, né, de introdução à termologia. Hoje nós vamos estudar sobre as escalas termométricas, vamos aprender toda a parte conceitual e na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Se você é aluno do ensino médio, gente, está prestes aí a prestar um vestibular, né? Eu tenho aqui uma indicação para vocês de um curso de física, pessoal, um curso bem completo, ó. São mais de 52 aulas gravadas, tá? Um conteúdo somente de física aqui, específico para você passar no Enem e nos vestibulares, tá bom? Você pode parcelar esse valor aqui, ó, em até 12 vezes, tá? Eu vou deixar o link desse curso aqui, pessoal, do professor Rubens, na descrição desse vídeo, tá? Você tem mais de 1.000 exercícios aqui, ó, de física para você responder, tá? Tudo que cai no vestibular, pessoal, tá bom? Então, se você é aluno aí do ensino médio, não perde essa oportunidade, tá? E eu vou deixar aqui também, gente, na descrição desse vídeo, o link desses resumões de física aqui, gente, para o pessoal que gosta de estudar por resumo. Eu vou deixar aqui essa indicação para vocês, tá? Nós temos aqui o resumão de física, ó, com resumos bem didáticos, resumos decorados e coloridos, resumos de fácil entendimento para todo tipo de vestibular, né? Aqui nesses resumos você vai encontrar todo o material necessário para sua aprovação, tá? Seja de vestibular ou seja pelo Enem, tá bom? Então vale a pena, gente, você adquirir esse conteúdo aqui e começar a estudar, ó. E o preço é baratinho, tá bom? Somente R$ 22. Então eu vou deixar o link também desse resumão de física aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos para nossa aula, gente. Hoje nós vamos estudar escalas termométricas. Nós temos três escalas aqui, ó, que é muito importante vocês saberem, tá? Nós temos a escala Celsius, temos a escala Fahrenheit, nós temos a escala Kelvin. Gente, eu vou ser o mais objetivo possível, tá? Ó, a escala Celsius, pessoal, ela tem esse nome aqui porque ela foi determinada por um astrônomo sueco chamado de Anders Celsius, tá? Então, devido ao nome dele, essa escala aqui ela foi homenageada com o nome desse astrônomo, tá bom? Por isso que ela se chama Celsius. Se você parar para observar, ó, você percebe que nós temos aqui na escala Celsius, temos o ponto zero e nós temos o ponto 100. Esses pontos aqui, gente, são pontos importantes. Nós chamamos de pontos fixos, tá? Em que o ponto 100 é chamado de ponto de fusão, ponto de ebulição da água, e esse ponto zero aqui nós chamamos de ponto de fusão, tá? Então é importante você anotar isso, tá? Para você não se confundir. Aqui no 100, ó, nós temos o ponto de ebulição, tá? Que eu vou chamar de E. E aqui embaixo nós temos ponto de fusão que eu vou chamar de F, tá certo? F de fusão. Se você observar, você percebe que nós temos 100 divisões, tá? Ó, vai de 0 a 100. Então a característica dessa escala Celsius é que ela possui, ó, 100 divisões, tá certo? Vou colocar aqui para vocês, ó, 100 divisões. Por isso, gente, que essa escala ela é dita como uma escala centígrada, tá? Ó, centígrada, justamente porque ela possui 100 divisões. Por que eu estou destacando isso? Porque quando nós formos analisar aqui a escala Fahrenheit, pessoal, vocês vão perceber que ela não possui 100 divisões, tá bom? Então, essa é uma característica importante aqui da escala Celsius, tá? Então, decora isso. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Ponto de fusão, 0 graus Celsius, tá bom? E possui 100 divisões. Esses pontos de fusão e de ebulição, gente, são os pontos de fusão e ebulição da água, tá bom? Foi utilizada aqui a água como estudo, tá? Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Prontinho. Agora eu vou abordar com vocês aqui sobre a escala Fahrenheit, tá? A escala Fahrenheit, ela também leva esse nome, homenageando o físico, né, que criou essa escala. Além de físico, ele também era engenheiro. O nome dele era Gabriel Fahrenheit, né? Esse cara aqui, ele era físico também e era engenheiro. Foi no ano de 1724 que ele criou essa escala, tá bom? Se você parar para observar, você percebe que essa escala, ela varia aqui, ó, de 32, tá? Ó, de 32 até 212, tá bom? Se nós subtrairmos aqui, ó, 32 de 212, eu vou colocar aqui, gente, ó, bem compassadamente para vocês, tá? Ó, eu vou aqui abrir a calculadora
Só para a gente fazer uns cálculos mais rápidos, tá bom? Vou explicar aqui bem compassadamente. Ó. Se você pegar aqui 212 e subtrair, ó, 32, opa, 212 menos 32, você vai perceber que dá 180, né? 212 menos 32, 180. Então, essa escala aqui, pessoal, ela é diferente da escala Celsius, tá? Ó, ela vai possuir 180 divisões, tá bom? Sendo que a escala Celsius, ela possui apenas 100 divisões, tá? Aqui segue o mesmo critério, ó. Nós temos aqui em cima ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. E aqui embaixo nós temos ponto de infusão da água, 32 graus Fahrenheit, tá bom? Então, com base nesse estudo aqui, você já percebe o seguinte, ó, que a escala Fahrenheit ela é totalmente diferente da escala Celsius. Isso significa que, enquanto a temperatura varia aqui na escala Celsius 1 grau, na escala Fahrenheit ela não vai variar 1 grau, tá bom? Essa variação ela vai ser diferente, tá? Então, por isso é importante você saber que a escala Fahrenheit ela possui 180 divisões. Já a nossa escala Kelvin, pessoal, ela foi desenvolvida por um físico que também era engenheiro. Esse cara ele era irlandês. O nome dele era William Thomson. Ele também era conhecido como Lord Kelvin, por isso que o nome dessa escala ficou atribuído a ele como Kelvin, tá? E essa escala Kelvin, pessoal, ela também possui particularidades, tá? Ó, ela é muito parecida com a escala Celsius, tá? Se você observar aqui, ó, ela vai variar do 273 até o 373. Você vai perceber que ela também possui 100 divisões, assim como a escala Celsius, tá? Então, logo de cara, você já percebe, ó, quando aqui na escala Celsius varia 1 grau, aqui na escala Kelvin também vai variar uma unidade, tá bom? Uma curiosidade da escala Kelvin, pessoal, é que nós não utilizamos grau, tá? Por exemplo, nós não falamos 280 graus Kelvin. Nós simplesmente dizemos assim, ó, 280 Kelvin. Nós não utilizamos essa terminologia grau, tá bom? Enquanto que na Fahrenheit nós utilizamos, ó, nós falamos, por exemplo, 50 graus Fahrenheit, e aqui na Celsius também nós utilizamos, tá? Ó, por exemplo, 40 graus Fahrenheit, tá? Deixa eu só copiar aqui direitinho, ó. 40 graus Celsius, né? Melhor dizendo, tá? Então, na escala Kelvin, nós não utilizamos essa terminologia grau, tá? Nós simplesmente dizemos Kelvin, tá bom? E aí, pessoal, o que os vestibulares vão cobrar de vocês, tá? O que o professor vai cobrar de você em sala de aula é justamente você compreender como é que a gente faz as transformações, tá? De uma escala para outra. Por exemplo, ó, se eu tenho 30 graus na escala Celsius, esses 30 graus na escala Celsius correspondem a quantos graus na escala Fahrenheit, tá? Ou se eu tenho 200 graus na escala Fahrenheit, isso corresponde a quantas unidades da escala Kelvin. Então, o que o professor vai cobrar de você é como você vai fazer essas transformações, tá bom? Então, eu vou te ensinar aqui, ó. É muito tranquilo, pessoal. Nós temos algumas fórmulas matemáticas, tá, que vão nos auxiliar para isso. Então, ó, quando você quiser transformar Celsius para Kelvin, pessoal, vocês vão utilizar essa formulazinha aqui, ó. Celsius para Kelvin. Isso aqui é importante que você anote no seu caderno, tá bom? Você pode encontrar essa fórmula da seguinte forma, ó. TK, tá? Esse T é de temperatura e o K de Kelvin, tá bom? Então, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273, tá bom? Então, nós vamos utilizar essa relação matemática aqui. No teu livro de física, essa fórmula pode estar desse jeito, ó. Você pode encontrar θK é igual a θ Celsius mais 273, tá bom? Mesma coisa. Você ainda pode encontrar essa fórmula, pessoal, simplesmente assim, ó. K de Kelvin é igual a C de Celsius mais 273, tá? É a mesma coisa, gente, tá bom?
Em sala de aula, lá no presencial, eu gosto de utilizar essa fórmula aqui com os alunos, ó, porque ela fica mais didática, tá bom? Mas eu sempre explico para eles que eles podem encontrar essa fórmula dessas outras duas formas também, tá bom? Fica mais fisicamente correto, né? Você encontrar com essa formulazinha aqui, ó, ou com essa daqui, tá bom? Para ficar mais didático, eu gosto de utilizar essa aqui. Fechou? Então, ó, anota aí no teu caderno essas fórmulas, porque nós vamos precisar delas quando a gente for responder os exercícios, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho, ó, para a gente aprender as outras relações aqui que nós temos com as outras escalas, tá bom? Prontinho, ó. Vamos lá. Agora, gente, quando eu quiser converter aqui, ó, de Kelvin para Celsius, né? Por exemplo, eu tenho aqui 280 kelvins. Isso vai corresponder a quantos graus Celsius? Quando você for transformar de Kelvin para Celsius, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar de K para C, tá bom? K de Kelvin e C de Celsius, tá? De Kelvin para Celsius, nós vamos utilizar essa seguinte fórmula, ó. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273, tá bom? Mais uma vez, você pode encontrar essa fórmula reescrita no seu livro assim, ó. Θ de Celsius é igual a θ Kelvin menos 273, ou simplesmente C é igual a K menos 273, tá? Tudo isso aqui, gente, mesma coisa, tá bom? Eu gosto de utilizar essa de baixo porque fica mais didático para os alunos entenderem. Fechou? Então, ó, anota aí essa fórmula também, porque você vai precisar utilizar ela, tá? Você vai pausando o vídeo, vai anotando as fórmulas aí, tá bom? E na próxima aula nós vamos responder exercícios utilizando essas fórmulas matemáticas. Fechou? Nós temos ainda, pessoal, como converter da escala Celsius para a escala Fahrenheit ou da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Vou colocar aqui, ó, de C para F, tá? De Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Você vai utilizar essa fórmula para ambas as situações, tá bom? Então, primeiro você vai utilizar essa daqui, ó. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá bom? Você pode encontrar essa fórmula escrita, pessoal, da seguinte forma, ó. Θ de Celsius dividido por 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Você pode ainda, gente, encontrar no teu livro essa fórmula reescrita da seguinte forma, ó. Temperatura Celsius dividido por 100 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 180, tá? Essa fórmula aqui, gente, essa última fórmula, ó, é a mesma coisa dessa primeira fórmula aqui, tá bom, gente? A única coisa que nós fizemos foi simplificar, tá bom? Aqui embaixo nós dividimos por 20 e aqui nós dividimos por 20 também, ó. 100 dividido por 20 dá 5 e 180 dividido por 20 dá 9, tá? Então nós costumamos utilizar essa fórmula já simplificada, ó. Então nós utilizamos essa primeira fórmula aqui, tá bom? Anota ela aí no teu caderno, tá? Porque ela vai ser muito importante para a gente resolver vários exercícios na próxima aula, fechou? Vou apagar aqui rapidinho, você vai, pausa o vídeo, anota as fórmulas, tá? Professor, eu tenho que decorar essas fórmulas aqui? Tem, pessoal, você tem que decorar, tá bom? Na hora lá da sua prova, o professor não vai deixar essa fórmula lá escrita não, tá bom? Muito menos no vestibular, né, ó. Tem como, tá? Para a gente finalizar essa aula, pessoal, nós também temos uma relação matemática para a gente transformar ó, de Kelvin para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin, tá? Então, vou colocar bem aqui, ó.
de Kelvin, né, de K para F, de Kelvin para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin, tá? Ou de F para K, mesma coisa, tá bom? Você vai utilizar essa expressão matemática aqui, ó. Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Então você vai utilizar essa expressão matemática quando quiser converter da escala Fahrenheit para a escala Kelvin ou vice-versa. Fechou? Então, ó, anota essas fórmulas, tá? Você vai precisar delas para resolver os exercícios, tá bom? Na próxima aula, nós vamos apenas resolver exercícios sobre esse conteúdo, pessoal. Forte abraço e até a nossa próxima aula.